Boa noite, senhoras e senhores, tudo certo? Mais um Caco Convida, programa número 15, aqui nos Estúdios Closer, em Chapecó, hoje recebendo a psicoterapeuta Miriam Zepp, uma pessoa incrível que hoje vai falar com a gente, com todos vocês, a respeito da terapia de EMDR. Miriam, boa noite, seja muito bem-vinda, a casa é tua. Boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço por estar aqui, poder falar disso que eu amo falar sobre isso, adoro falar sobre EMDR, adoro expandir sobre isso, né? Porque, olha, eu vou te falar, muitas pessoas têm dúvidas a respeito... tudo que é novo para muitas pessoas assusta. O novo sempre assustou, de todas as formas possíveis. A gente não está preparado para receber coisas novas, então a gente tem que se preparar e primeiro se autoconhecer para poder saber como aceitar uma coisa nova. E eu acredito que trazendo pessoas iguais a ti aqui no programa, igual a outros que já passaram, outros que virão, esclarece de todas as áreas, como nunca é sempre o mesmo programa, então todo mundo tem uma dúvida de alguma coisa. Muitas pessoas podem falar, pô, mas que ridículo, tu tem dúvida sobre isso? Sim, tem muita gente que tem dúvida sobre muitas coisas. Então hoje nós vamos esclarecer muitas dúvidas, inclusive vamos responder perguntas de pessoas que responderam a caixinha de mensagem que tu fez e que eu fiz, né? Hoje vai ser um programa bacana, que provavelmente, por ter muito conteúdo, teremos a parte 2 em breve. Mas hoje vamos focar no programa de hoje. Miriam, vamos então já chutar a bola, vamos começar a falar para essa galera aí o que é e como se faz a terapia EMDR. A palavra está contigo. EMDR é dessensibilização e reprocessamento por meios de estímulos bilaterais. Tem toda uma sigla em inglês, tem todo um histórico por trás que eu não vou focar nisso agora para a gente fazer uma conversa bacana sobre EMDR para todo mundo entender. Então, eu quero trazer um pouquinho daquela parte que você falou sobre o novo que assusta. Certo. Então, normalmente as pessoas pensam, vou fazer terapia porque eu vou lá ficar falando e a pessoa vai ficar me ouvindo. Isso a gente ouve muito. Muitos pacientes chegam no meu consultório depois que conhecem, depois que entendem sobre a terapia, dizem, nossa, que coisa boa. Eu achei que ia vir aqui e ficar conversando aquela coisa maçante que eu já venho de muitos outros processos, né? Sim. Então, a terapia de EMDR é dessensibilização e reprocessamento por meio de estímulos bilaterais. Estímulo visual, a gente tem uma barra de luz, isso, esse movimento mesmo. O tátil, que é um movimento bilateral também, e temos o auditivo. Certo. Claro, temos abraço de borboleta, tem vários outros estímulos que a gente pode estar fazendo. Eu até essa semana postei no meu Instagram de um jogador, acho que não lembro agora, o certo, se é de tênis, que ele está fazendo EMDR antes de entrar na quadra. Olha só. O que é o EMDR? É o estímulo bilateral, que ele vai fazer o quê? Ele vai acalmar o teu sistema nervoso, vai diminuir. Muito usado nos jogos de tênis, de futebol americano, entre outras, que agora também não vou lembrar. Porque ele te possibilita a não perder o foco. Exatamente, não perder o foco. Mas vamos lá para EMDR, dessensibilização e reprocessamento. Eu gosto de usar a metáfora do iceberg do Titanic, lá do filme Titanic. Sim. Então, tudo que a gente tem consciência, tudo que a gente sabe, tudo que a gente pensa, faz, executa, está naquele 5% que é visível, naquele 5% que está aqui. Certo. Mas nós temos todo um inconsciente. Então, muitas das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, muitas situações, a gente nem sabe de onde vem. O porquê que eu tô assim? Por que eu me sinto assim? Por que eu tenho medo? Por que isso? Por que aquilo? Os porquês da vida, né? Do dia a dia. Do dia a dia. Muitas pessoas. Com a terapia de EMDR, então a gente fala muito dos 8 passos, que são os protocolos. O que são 8 passos? O que são esses 8 passos? Conhecer o paciente, isso é uma anamnese que a gente faz em todas as outras terapias, entender a situação, entender o caso, entender quanto aquilo incomoda, até que ponto a pessoa tem consciência do que está acontecendo com ela. Eu tenho uma depressão. Até que ponto você tem consciência do que vem a tua depressão? Até que ponto você tem consciência do que desencadeou a tua ansiedade, os teus medos, fobias, todas as situações. Normalmente, eu vou ilustrar um pouquinho uma situação que acho que fica mais fácil para entender. Suponhamos que o Caco chega no meu consultório e diz, Miriam, eu tenho uma ansiedade enorme, eu não consigo nem apresentar o programa, estou fazendo o programa e estou ansioso. Tá, você sabe o que desencadeou isso? Tu entende por quê? O Caco vai me dizer, até sei, né? Algumas coisas, não sei. Então, na terapia convencional, a gente vai entender isso, vai conversar sobre isso e vai te dar muitos enfrentamentos. Tu vai ter que enfrentar aquilo. No EMDR,
Na terapia de EMDR, o que a gente vai fazer? A gente vai montar um protocolo de tratamento. O que é um protocolo de tratamento? Caco, quando você está apresentando lá, o que você sente? Miriam, naquele momento eu travo, eu sinto um nó na garganta, um gelo, eu começo a tremer, suar frio, todos aqueles sintomas. Ok. Quanto isso te incomoda? Aí a gente tem um percentual, uma escala de incômodo. Quanto isso te incomoda? Tanto. O que isso te faz pensar de negativo sobre você? Aí a gente entra em crenças que a gente pode trabalhar em muitas outras terapias. A gente trabalha com crenças negativas, crenças positivas. As crenças centrais. Nesse momento, eu imagino que eu não sou boa o suficiente, que eu não vou dar conta, que eu não... Esse é o protocolo, esse é o nosso protocolo. Com esse protocolo, você vai receber a estimulação. Lembra do iceberg? Então, assim, tu tem consciência de tudo isso que você me falou. Tá. Mas quando você pensa nisso que você me falou, na sensação sentida, a gente usa muito a redundância da sensação sentida. Quando você sente isso, pensa na situação difícil e recebe a estimulação, nós temos ingresso à tua rede neural. Tendo ingresso à tua rede neural, a gente vai de encontro aonde tudo isso começou. Eu tenho pacientes que sentam na frente da barra de luz, começam a receber a estimulação e lembram da vida inteira. Claro que nos primeiros momentos, vêm as coisas traumáticas, o que gerou os problemas. Então, começa a lembrar, até a gente chegar na raiz do problema. Suponhamos que o Caco tenha ansiedade para apresentar aqui, porque lá na escola, ele vai lembrar que ele estava apresentando um trabalho e os colegas riram, a professora não foi legal, aconteceu alguma coisa e a partir daquele momento, o Caco desenvolveu uma ansiedade de apresentação, para apresentar. Começou a entender que não era bom o suficiente, porque isso é uma bola de neve. Cada vez que vai acontecendo uma situação, ela vai potencializando e vai. Na terapia do EMDR, então, com isso, a gente chega sempre na raiz do problema. Sempre. Olha só que interessante. Desculpa, pode continuar. Quando chega na raiz do problema, aí é que é a grande sacada. A gente vai dessensibilizar e reprocessar aquela cena lá atrás, onde tudo começou. Dessensibilizando e reprocessando aquilo, que daí, claro, tem todo um trabalho, um acompanhamento do terapeuta. A gente sempre diz que essa terapia não sou eu que faço e nem o paciente, é o inconsciente dele que faz. Ele recebe a estimulação, se concentra na situação difícil e vai dessensibilizando e reprocessando isso. Em poucas sessões, é uma terapia que também não tem tema de casa, não tem nada para fazer depois da sessão. Mas é uma terapia que depois o Caco vai chegar assim, 2, 3, 4 sessões, depois ele vai dizer assim, nossa, mas você acredita que eu estou apresentando? Eu nem lembro mais que eu tinha ansiedade, nem lembro mais que eu ficava com a mão, que eu tinha sudorese na mão. Exatamente isso que eu ia te perguntar. A pessoa chega nesse ponto. Isso que eu ia pedir. Chega no ponto de chegar, ela... Às vezes, não, e é muito bacana, porque às vezes o paciente chega, a gente sempre faz aquela pergunta, né? Tem aquela coisa chata de como é que foi a semana, como é que passou, o que sentiu. Não, foi legal, não senti nada, não sei o quê. Você entra para reprocessagem, dá continuidade no protocolo, né? E daqui a pouco, mas essa semana eu fiz isso. Mas essa semana... Aí tu começa a pontuar para o paciente as mudanças que vêm acontecendo. Eu sempre digo que uma mudança bem perceptível depois da 4ª sessão. Depois da 4ª sessão de dessensibilização e reprocessamento com os estímulos bilaterais, a pessoa começa a se perceber diferente, se ver diferente, fazer coisas que não fazia. Suponhamos, eu bati o carro e não consigo pegar o carro. Fiz tal situação, né? Isso é muito recorrente no meu consultório, de bater o carro, de sofrer um acidente. Eu conheço várias pessoas que passam e não consegui, passam ainda por isso. Isso, não consegui pegar o carro, ou pegar o carro e desenvolver uma fobia. Sim. Essa é uma terapia, aí eu vou entrar numa outra pergunta que veio lá na nossa caixinha, de quantas sessões, como resolver. Tá. Numa situação dessa, um acidente de carro, um assalto, até tem uma história muito bacana de um cara que veio de São Paulo também com assalto, mas numa situação dessa, 2, 3 sessões, eu já tive um paciente que em uma sessão ele conseguiu dessensibilizar e reprocessar, que é essa situação de São Paulo. O paciente, ele era representante de alguma coisa de uma empresa grande aqui de Chapecó, ali dos frigoríficos, que eu não lembro agora. Ele tinha sofrido, acho que uns 2 ou 3 assaltos e não estava conseguindo. Não estava conseguindo desenvolver. Eu tinha um colega que trabalhava nessa BRF, acho que era,
E ele disse, não, vem pra cá que tem uma terapeuta, trabalha com uma abordagem diferente aqui, de repente faz uma consulta com ela. A gente fez uma sessão. Uma sessão, claro que foi uma sessão dupla. Ele pegou 2 horários. A gente fez uma sessão, que também é um outro ponto do EMDR incrível. Ele fez 2 sessões e foi embora. No mês seguinte, ele veio para Chapecó e me chamou. Eu pensei, vamos dar continuidade naquela situação, né? Sim. Ele chegou, entrou no consultório, perguntei como é que tava, tá? E como é que tá aquela situação? Não, doutor, aquilo lá é para happy hour agora. Azar, Hoje eu quero velho. trabalhar outra questão. Então, assim, são situações... Sensacional isso aí. Situações específicas. Bati o carro, um assalto. Agora teve um acidente numa casa ali, caiu algumas coisas, teve uma paciente que veio com aquela situação. Então, assim, são situações pontuais específicas. Aí a gente entra, que provavelmente você vai me perguntar, porque é uma situação assim, que eu recebo muito essa pergunta. EMDR, a gente sempre fala que é uma terapia breve, com excelentes resultados. Mas aí vem aquela questão, tá, mas quantas sessões? Tá, mas eu tenho depressão, quantas sessões tu acha? Eu tenho isso, quantas sessões tu acha? Eu não tenho como mensurar. Eu só tenho que te dizer que é uma sessão breve. Em situações, às vezes, pacientes que chegam para mim 8 anos de tratamento para uma depressão. 6, 8 meses estão sem medicação. Exatamente. Tivemos uma pergunta sobre isso, né? Tivemos. Sobre uma depressão profunda, né? Isso que eu já estou respondendo. Pois é. Essa pergunta, acho que essa paciente fala de uns 6, 8 anos, não lembro, de depressão. Uhum. Então, claro que tudo é uma questão... A gente não promete milagres. Não promete milagres, não tiro medicação. Isso é bom o povo de casa saber. Não tiro medicação. 8 anos. 8 anos com depressão. 8 anos com depressão. O que acontece? Nessa situação, a gente vai avaliar o que aconteceu, o que pode ter acontecido na vida dessa pessoa. Com certeza é uma vida catastrófica. O que aconteceu lá atrás? Às vezes... não aconteceu nada, a vida foi maravilhosa, mas lá na gestação pode ter acontecido alguma coisa. Às vezes pode ser genético também. Que a pessoa nem sabe. A gente fala do epigenético, né, que passa da família, claro. Tudo são situações a ser avaliado. Mas o que eu posso dizer? O EMDR é excelente e dá resultado. A gente pode dizer assim, tá, talvez tu não vai ficar 100%. Mas se desses 100% que você está, diminuir 80%, 70%, eu acho que a tua vida já vai ficar muito boa, né? Já tá um baita upgrade, né, na vida. Com certeza. Doutora, eu estava pensando agora que as pessoas perguntam quantas sessões eu vou fazer para esse problema. Cada caso é um caso, né? As pessoas acham, mas aquela pessoa também tinha depressão que nem eu. Só que não é. Um caso é um caso, outro caso é outro caso. Então é bom que o pessoal de casa saiba, o pessoal que está assistindo o programa hoje, que não tem como você comparar o que aconteceu comigo com o que está acontecendo contigo. Não vai ser o mesmo número de sessão, não vai ser a mesma abordagem, talvez. Você vai, como o primeiro passo do EMDR é você conhecer o histórico da pessoa. Então, todo mundo é diferente, né? Nem sempre. Às vezes, as pessoas chegam no consultório e já querem ir para os aparelhos. Que a grande situação, eu quero ir para os aparelhos. Me resolva. Quero ir para os aparelhos. Sim, a barra de luz, o TAT, tudo é os aparelhos. Mas nem sempre eu consigo, não é na primeira sessão e às vezes nem na segunda sessão que eu vou levar o paciente para os aparelhos. Olha, isso é bem interessante deixar pautado isso. Exatamente, eu estou usando essa palavra, essa expressão, porque é a expressão que eu recebo. Quando que eu vou para os aparelhos? Exato. Exatamente. Às vezes não é porque eu preciso entender a tua história, eu preciso fazer aquela aprofundar. Avaliação, eu preciso entender aonde começou. Então, 2 pessoas com depressão há 10 anos. Qual é o histórico da família? Como foi criado? Exatamente. O que aconteceu? Qual é o histórico genético da família também, né? Que pode vir... Que nem tu falou há pouco. Que talvez nem seja agora em vida. Foi lá numa gestação, talvez. Na gestação. Em algum momento ali que tu nem sabe do que se passa. A gestacional. A gente tem protocolo gestacional. Já trabalhei muito até... Só para mensurar como que é um protocolo gestacional. Eu estava trabalhando com um garotinho de 14 anos. E não rendia, e o menino não se alimentava, o menino não tinha energia vital, ele não tinha vontade de viver. Não tinha vontade de viver, essa era a palavra. Que loucura. E eu trabalhei, eu acho que uns 4 meses com aquele garoto, e não tinha... Me veio, vou fazer o protocolo gestacional. Não avisei a mãe, nada, e comecei o protocolo gestacional.
Então, no protocolo gestacional, a gente trabalha desde o momento da concepção. Quando a óvulo se fecundou, entrou no útero da mamãe, lá, ok, você está no útero da mamãe, você já está aqui. Quando a gente chegou no segundo mês de gestação, eu disse, agora a mamãe já sabe que você está aqui. Agora o papai já sabe que você está aqui. Essa criança, esse adolescente, amarelou, teve sudorese no consultório. Eu parei o protocolo e chamei a mãe. Precisava conversar com a mãe. O que aconteceu quando você descobriu que estava grávida? Quando eu descobri que eu estava grávida, meu marido tinha descoberto que meu marido estava me traindo, não sei, estava me separando no processo de divórcio, aí descobri que estava grávida. Aí eu fui fazer um aborto. Pronto, tá aí. Eu fui fazer um aborto, tomei medicação, tomei tudo, mas não aconteceu. Aí acabou ficando. Aí eu contei a história para a mãe chorou e disse, pelo amor de Deus, não conta isso pro meu filho. Eu disse, não vou contar, mas eu preciso trabalhar isso. Quando a gente terminou de trabalhar, daí, claro, tem todo um protocolo. A criança não ficou sabendo o que ela estava trabalhando, mas ela trabalhava a sensação sentida. Por quê? No EMDR, a gente usa muito a redundância da sensação sentida. Por quê? É o que você está sentindo nesse momento. O diferencial, aí é uma outra pergunta também, a gente vai emendando uma pergunta na outra. O diferencial de uma terapia para outra, que no EMDR a gente trabalha muito com sensações. Então, enquanto numa psicanálise a gente analisa, numa outra a gente vai trabalhar outras situações, no EMDR a gente vai se concentrar muito na sensação sentida. O que você sente, recebeu a estimulação, tá? Com a história desse menino, chegou aqui, 2 meses de gestação, o que você está sentindo? Senti um calafrio, uma fraqueza, meu corpo amoleceu, eu não consigo respirar. Ok, isso é sensação sentida, é o que ele está sentindo. Então, com isso, a gente continua recebendo estimulação. Se concentra no que você está sentindo e segue os estímulos. Até aquela sensação, e isso é uma palavra minha, eu digo até escoar do corpo, até você não sentir mais isso. Quando você não sentir mais isso, quando você pensar na situação e não sentir mais isso, é porque o teu cérebro já reprocessou. Não tem mais problema. Então, a gente conseguiu reprocessar. O menino, acho que 3 meses depois, encerrou a sessão, encerrou a terapia e está muito bem, obrigado. Miriam, e você sabe, claro que você sabe sobre isso, muitas pessoas têm o costume de se autodiagnosticar. Muitas pessoas têm o costume de pegar receitas na internet para curar aquilo que está acontecendo, ou falar com uma vizinha, ou falar com uma vovó. E quando a pessoa faz isso no seu dia a dia, eu mesmo vou atrás da minha cura, isso acumula mais o problema, ele agrava o problema, depois há uma dificuldade maior em fazer o teu processo com essa pessoa, ou o teu processo de EMDR, ele é o mesmo, porém a pessoa... vamos voltar ao que tu falou antes, talvez já não vai de cara para os aparelhos, mas você vai ter que dar aquela sondada gigantesca para entender como trabalhar com essa pessoa. Exatamente. Então, quanto mais a pessoa se automedica, digamos assim, mais agrava a situação, talvez. Porque ela não vai achando uma saída. Ela não acha uma saída, aí ela fica incrédula. Exato. Então, assim, Aí acontece que nem o guri que perde a razão, perde a vontade de viver. Só que tem a diferença está assim. Ele pode fazer tudo o que ele fizer, pode tomar toda a medicação, pode fazer tudo. Daí ele vai chegar para mim, já fiz de tudo, nada funciona para mim. Nada funcionou, não, eu desisto. Eu desisto. E olha, muitos dos meus pacientes... E é normal acontecer. Normal, muito normal. Muitos dos meus pacientes vão estar assistindo, vão concordar comigo, que a maioria chega para mim e diz, eu não acredito que isso vai funcionar para mim. Porque nada funciona. Porque nada tinha dado certo até então, né? Claro que dentro do meu coração dou uma risadinha de canto de boca, né? Ok. Eu não consigo, eu dou na hora. Isso ok, você não precisa acreditar, você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa é se permitir. Permita passar pelo processo. É só isso. É só isso. 3 sessões depois... 4 sessões depois, a pessoa diz, meu Deus, o que é isso? E eu tenho pacientes que terminam, enquanto está fazendo, enquanto está na barra, né? Eu tenho um tempo que eu deixo, enquanto ele está ali recebendo a estimulação, quando pauso para a gente olhar, observar. Nessa a gente observa, a gente não analisa, não julga, a gente só observa o que surgiu. Isso é bem legal o pessoal saber. Enquanto ele está. Não é forçado nada, não é julgado, né? Que nem tu falou. Você não tem um sistema de... por exemplo, assim, é suave o processo, é tranquilo. Aquele paciente que diz assim, o mais para durão. quem se permite.
o mais durão, que já recebi, tem uma outra... Eu adoro contar porque isso traz clareza e elucida a situação, né? Tem um outro paciente que há uns anos atrás, acho que eu recente começado com o EMDR, é um grande empresário aqui de Chapecó. Certo. Chegou porque a esposa mandou, a pessoa estava num estado, ele estava... Conheço esposas assim. Ele estava com ansiedade generalizada. E a esposa me conheceu, acabou me conhecendo num grupo e encaminhou. Ele chegou na minha frente e ele disse assim, ó, eu tô aqui porque tal pessoa me mandou, mas eu não acredito em você, eu não acredito que isso vai me ajudar. Porque nada me ajuda. Eu disse, tá bom. Mas você ama a sua esposa, você quer manter seu casamento. A gente vai trazendo todas aquelas partes, né? Então, o que você acha de se permitir fazer? Se permita. Tenta, vai. Tu tem 1 hora aqui. Tu tem 1 hora comigo uma vez por semana porque ela já pagou todo um pacote. Na época eu ainda faço, mas na época eu fazia um outro tipo de atendimento, né? Diz, a sua esposa já pagou o pacote, então o senhor vai ter 1 hora por dia. Essa pessoa fez a terapia comigo. Essa pessoa, ainda hoje, eu tenho pacientes encaminhados por essa pessoa. Que legal. Tanto que ele chegava, ele me chamava e dizia, ó, tô passando aí. O pacote que eu fazia na época me pagava o primeiro pacote do paciente, que seriam os funcionários, depois o resto o funcionário terminava de pagar. Até hoje ele me encaminha pacientes. Então, assim, por quê? Porque na primeira sessão, aí entra aquela situação da defesa que a gente estava falando. Não, porque nada funciona para mim, porque comigo nunca choro. Eu sou uma pessoa que não choro. Duvido. Sou foda. Não choro. Independe do ser humano, independe da tua vontade. Você recebeu a estimulação, independe. Essa é a profundidade do EMDR, porque não existe pessoa durona, não existe você não querer, não, eu vou sentar aqui e não vai acontecer nada porque eu não vou deixar. Já aconteceu, já tive essa fala. Independe. Você pensou na situação difícil, recebeu a estimulação, tem ingresso à rede neural. Tendo ingresso à rede neural, o teu inconsciente ele vai fazer o trabalho, ele vai estar trabalhando. Às vezes, tem pacientes que passam a vida pela frente, tem muita sensação sentida, tem muitas emoções, tem tudo. E tem insights. Muitos. Aí tem pacientes que ficam no vácuo também. Porque cada cabeça é uma cabeça, né? A gente sempre diz, cada cérebro é um cérebro. Tem pessoas que ficam no vácuo, que não acontece nada enquanto está recebendo a estimulação. Quando senta para fazer a avaliação, chora, despenca, vem toda a emoção. Quando vai para os aparelhos, não acontece nada. Não é que não acontece nada. Acontece tudo. Só que é a forma com que o teu organismo reage. Então, assim, às vezes o paciente está recebendo a estimulação, eu paro e eu sempre vou perguntar, aí então, o que surgiu nesse momento? Tem paciente que não surgiu nada, mas está lá se coçando, está lá pulando. Observa isso, o pezinho batendo. Então, assim, tudo o que acontecer na poltrona, enquanto o paciente está recebendo a estimulação, é uma resposta do organismo, do cérebro, do sistema nervoso central. Então, aí a gente volta para aquela situação. Independe. Aquela pessoa, na segunda sessão, despencou chorando. Vem, só vem. Meu Deus, como é que... É tão complexo, né? É complexo. Um negócio inteiro... Eu digo que é profunda. É uma terapia profunda. Não é perigosa. Não é invasiva, não vai agravar, vai sempre melhorar. Paciente sofreu um trauma, independe, né? Sofreu um trauma, veio comigo, fez 3 sessões, 2, 3 sessões e não veio mais. Volta a estaca zero? Não. Ele vai ficar com o benefício das 3 sessões. Ele fica com aquele benefício. Porque aquilo ele já ganhou. Ele já limpou do sistema nervoso central dele. Então, o que o EMDR vai fazendo? Ele vai dessensibilizando. O que é esse dessensibilizar? É desfazer as amarras emocionais. Eu ia chegar nisso. Isso. Porque eu tenho uma dúvida muito forte. Porque eu sou filho adotivo. E eu tive uma pessoa que perguntou nas nossas caixinhas se essa questão de ansiedade, ela é uma pessoa também, ela é filha adotiva. Na escola, quando chegou o momento da aula, que o pessoal, cada um levantou lá para falar do pai, da mãe, da profissão do pai e da mãe e tal, e chegou o momento que ela teve que se abrir para a turma e falar que era uma filha adotiva. A partir daquele momento, ela não teve mais coragem de falar em público.
de fazer uma oratória, num púlpito, num palco, ela não conseguia mais. Ela me relatou que ela chegava, antes de falar alguma coisa em público, ela chegava a ter ânsia de vômito, ela vomitava 2 ou 3 ou 4 vezes, para daí, tipo, ela disse que dava uma liberada e ela conseguia fazer o que tinha que ser feito. O MDR consegue abordar esse lado por causa que eu quero focar aqui é a questão de adoção, que é uma pergunta e é uma questão muito delicada também. Muitas pessoas não aceitam. Já tive 3 casos. Né? 3 casos. Perfeito. Uma pergunta muito isso boa. E já vai responder para mim também. Muito boa, por quê? Claro que eu não vou te fazer perguntas profundas aqui, eu poderia fazer um monte de perguntas aqui, você já entenderia um pouquinho, Sim. sem a estimulação. Porque o EMDR, ele já começa na entrevista. Ele já começa Sim. na entrevista. É o primeiro passo. É o primeiro passo, pelas perguntas que a gente faz. Mas, sim, provavelmente essa pessoa, na hora que... Ela já tinha toda... Uma sensibilidade disso, um histórico de... Que vem desde a gestação. E ela queria manter isso escondido durante a vida, então ela estava carregando um fardo muito grande. Um fardo muito grande. Só que quando ela coloca esse fardo, tem pessoas olhando. Tem olhares direcionados. Isso vai entrar com as crenças, com os medos e com a insegurança dela. O que ela fez? Ela deu como é que eu posso dizer? Um banho de água fria, né? Em tudo aquilo. E desencadeou, claro, estava ali, estava guardadinho, estava na caixinha. Ela estava lidando. Só que ela teve que abrir a caixinha. Ela teve que abrir. E quando abre a caixinha, vem todos os sentimentos, todas as emoções. Como que eu trabalho? E você não sabe como lidar com eles quando eles vêm. Exatamente. Não é? Como que eu trabalharia isso? Desde a gestação. Essa é uma situação que vem desde a gestação. E claro que tem todo um processo que eu vou te dizer que é bem emocionante trabalhar com isso. Eu sou uma terapeuta que choro com os meus pacientes. Porque eu te conheço, Miriam. Eu sei que você é puro amor, pura sensibilidade. Eu choro com meus pacientes. E eu choro... Isso é ser honesto com os pacientes. E eu choro muito mais, sabe quando? Quando dá o bingo. Tem aquela palavra, o bingo, ou seja, quando ela reprocessa. Eu tive uma situação faz 15 dias, eu acho. Não faz uns 15 dias. Mais ou menos. De um reprocessamento tão lindo, que quando eu vi eu estava escorrendo lágrima. Porque a gente trabalhou algumas questões e um outro... É uma paciente também que foi encaminhada pela empresa. O chefe disse, não, vai lá porque não está dando para a gente lidar. E ela foi, trabalhou aquela questão, trabalhou outras questões e, claro, que aquela questão lá estava vinculada às situações lá da infância. Situações bem complicadinhas lá da infância, de uma mãe rígida, severa, uma mãe que cobra. Daí a gente pode entrar em muitas coisas. Eu acho que uma coisa que eu gostaria de trabalhar é com pais. Orientar os pais. Porque a maioria, acho que 90% das situações acontecem nessa primeira infância. Claro que pai e mãe não faz por mal, faz para educar, com amor, mas gera problema. Nesse reprocessamento, na nossa última sessão, eu disse, tá, agora vamos focar lá naquela história lá, lembra que... Busquei lá na ficha dela, né? Lembra isso aqui, que você veio de tal lugar com essa demanda e você falou a palavra, eu sou burra, eu não consigo fazer nada. E daí, claro, que tinha uma cena, tem uma história da infância. E ela começou a olhar para aquilo lá e eu sentada, eu estava um pouco assim... Já era final de sessão. Daqui a pouco ela começa a olhar assim... Eu não sou burra. Eu consigo escrever. E eu vou subir na mesa e eu vou escrever. Porque o paciente, ele está reprocessando e ele pode estar verbalizando. Tanto mentalmente... É normal verbalizar. É normal. E eu vou subir na mesa e eu vou mostrar para vocês que eu sou capaz... Gente, aquilo, sabe quando tu se arrepia e tu chora assim? E ela virou pra mim assim, porque eu sou capaz. Eu só não fiz naquela época porque elas me deixaram com medo. Que loucura. Doutora, isso de você falar agora da pessoa verbalizar o que ela estava... É bom o pessoal de casa saber, porque muitos, antes da gente falar sobre isso, eu não acredito que vou ficar gritando lá, não sei... Algumas pessoas vão questionar sobre isso, sobre verbalizar, sobre, né, tal... Mas é um processo. É um processo lindo. Eu acho lindo. Absolutamente normal lá dentro do consultório, não é? É um liberta, né? Tu tá se libertando, tu tá quebrando as correntes, digamos assim. Então, gente, se vocês têm dúvidas sobre como proceder dentro, não fique criando expectativas. Eu vou sentar lá e vou falar isso, vou falar aquilo. Deixa fluir, se permita acontecer,
e a doutora faz o resto. É simples. Não, e nem sou eu também. Pois eu vou te trazer uma outra situação. É verdade, você já falou isso antes. É mais lindo porque não sou eu. Eu Olha, gosto de isso. usar muito metáforas, porque com metáforas a gente consegue entender. Quando você paga uma moça, uma secretária para limpar a tua casa e você sai de dentro... tu deixa a secretária fazendo lá. O que ela está fazendo? O que você imagina que ela está fazendo? O que eu imagino que ela está fazendo? Eu acho que ela está fazendo o que eu pedi. Ela está limpando, E ela está fazendo trabalho. Só que, exato, ela está fazendo a parte dela. A parte dela. Eu gosto de usar um pouquinho isso, porque eu acho que fica muito mais claro de como tudo isso acontece. Certo. Quando você pensa na situação difícil e você recebe a estimulação, é o teu inconsciente que está fazendo o trabalho. É ele que está limpando. Por quê? A gente fala do reprocessamento, né? O reprocessamento, o estímulo bilateral, ele é o mesmo estímulo do sono REM. Aquele, tu tá dormindo, tu tá sonhando, tu tá trabalhando. A gente sempre diz, tem pessoas que passam por situações catastróficas e conseguem ter uma vida normal depois. Por quê? Porque essas pessoas, elas reprocessam bem enquanto dormem. Tem pessoas que passam por situações pequenas e não conseguem ter uma vida saudável depois, ficam presas no medo, na ansiedade, né? Por quê? Porque não reprocessa. E o estímulo bilateral, ele faz esse trabalho, o mesmo trabalho do sono REM, reprocessando isso. Então, o Caco entrou no consultório, vai fazer 1 hora de sessão. Isso não termina nessa hora. Ele vai ficar por mais 12, às vezes até 24 horas reprocessando isso. Nós, enquanto terapeuta de EMDR, a gente brinca que o EMDR é a única terapia que o paciente vem no consultório, faz a sessão e ele fica reprocessando e se curando depois, volta melhor e a gente não recebe por isso. É fantástico. Olha só como que pode. E aqui em Chapecó, você falou antes que empresas mandam também seus funcionários. Tem toda essa questão de convivência entre pessoas numa empresa. Às vezes a própria pessoa, uma com a outra, não dá certo. Tem questão de hierarquia. Tem pessoas que não aceitam ordens, não acatam ordens. Quando alguém... obviamente, você tem um superior. E quando esse superior te fala, faz tal coisa, vai em tal lugar, as pessoas, muitas que eu conheço, se sentem diminuídas ao receberem uma ordem. E isso acaba rolando um conflito muito grande dentro de uma empresa, de um escritório. Esses casos acontecem muito. Não só em empresas grandes, em qualquer tipo de empresa. E você, como profissional nessa área, você também está pronta para atender qualquer situação que venha a calhar numa questão comercial, de empresa com funcionários, hierarquia, questão de dificuldade entre colegas, isso tudo vindo até você, doutora Miriam, você sabe como fazer. Então, esse pessoal que às vezes... Tu chegou a falar brevemente antes sobre essa questão, né, do cara da empresa. Isso também é uma coisa que eu não recebi perguntas sobre isso, mas é bom a gente até avisar, porque você está tendo algum problema na empresa, você sendo patrão, ou você sendo funcionário, ou você sendo um cliente. Cliente eu acho que não entra no caso, nessa questão mais empresarial, mas o patrão, o funcionário, cada um tem o seu patamar dentro da empresa. Não que um seja mais importante que o outro, cada um tem a sua importância na sua função que exerce. Mas se está rolando alguma... Eu vou falar de uma forma bem povão. Está rolando uma treta entre vocês, o MDR pode chegar a um ponto onde vocês possam conciliar e começar a conviver de uma forma mais positiva, não é, doutora? Exatamente. Por quê? Porque a gente vai entender o porquê que está acontecendo essa treta. Suponhamos que uma das pessoas está acontecendo isso entre 2 pessoas. Tá. O que tem por trás? Como surgiu isso? Isso. Se eu entro numa empresa, eu sei que a empresa tem uma hierarquia, eu sei o papel que eu vou cumprir, eu sei o que eu vou fazer. Já recebi muitas situações assim, muitas. Então, assim, às vezes uma funcionária, um exemplo de uma funcionária que chegou para mim, isso há um tempinho atrás. Porque o meu chefe me odeia, porque o meu chefe não me gosta, porque o meu chefe me dá as piores coisas para fazer, porque o meu chefe pega no meu pé, porque não sei o quê, eu só tô lá pelo salário, porque não sei o quê, porque todo aquele discurso, né? É a vida real. A vida real, todo aquele discurso. Quando nós fomos trabalhar, essa menina tinha uma crença enorme de não ser boa o suficiente. Por quê? Outro ponto, essa menina era adotiva. Olha só. Ela não se sentia boa o suficiente, ela não se sentia capaz e ainda... Se sentia inferior a tudo. A tudo. E ainda ela não se sentia pertencente a grupos.
Ou seja, a gente Ela se sentiu deslocada onde ela fosse. Ela não era peixe daquela água. Exatamente. Por quê? Aí a gente começa a trabalhar. Então, veio a demanda que o chefe era, como é que me fugiu agora a palavra, mas que o chefe, né, maltratava ela. Tem uma palavra para isso que eu não lembro agora. Que o chefe maltratava. Essa era a demanda. Quando a gente começa a descobrir essa cara do EMDR, quando a gente começa a trabalhar isso, o que está por trás disso? A crença lá da infância, as situações que aconteceram lá na infância, a escola, quando ela passa que ela é adotiva, quando ela não pertence a determinado grupo, porque ela era adotiva de uma mãe, ou não tinha o pai ainda. Então, assim, grupos de pais, grupos de não sei o quê, não, mas você não tem nada disso. Então, isso foi gerando nela a inferioridade, não pertencimento, não pertencia aos grupos. Então, na verdade, na grande verdade, quando a gente reprocessou as situações dela, o chefe era a melhor pessoa do mundo. Ele, às vezes, passava assim e não dava bom dia. Por quê? Porque ele tinha uma empresa, porque ele tinha família, porque tinha filho, porque tinha as demandas dele. Não era com ela. Às ele vezes, tinha a parte dele. A vida dele. Então, Exato, assim, às vezes eu tenho a minha vida, eu vou passar por ti e vou dizer bom dia, cara, tudo bem? Às vezes eu tô tão preocupada com as minhas coisas que eu vou passar e vou pegar minhas coisas. Caco, tem que resolver isso aqui. Não é uma agressão à pessoa. Não é. Eu preciso resolver isso aqui, eu preciso mandar esse e-mail para tal lugar, eu preciso fazer isso, eu preciso que tu termine tal situação, tal documento, porque eu preciso encaminhar. Mas ela, dentro do problema que ela estava, como ela estava se vendo no mundo, aquilo era agressivo. Aquilo era hostil. Ela se botou nesse mundo. De uma certa forma. Tipo, ela colaborou com isso, então. Ela se permitiu entrar, acabar nessa situação. Claro, de certa forma, né? Mas, como você falou, a pessoa tem que se permitir ao novo. Se permitir. Então, até o exato momento, essa pessoa não estava se permitindo. Eu sou inferior e sempre serei. E assim, e essa situação... E daí não sai nunca do lugar. Eu sempre digo que a crença negativa, a crença dela era eu não sou boa o suficiente. Sim. É como se fosse uma assinatura. Eu sempre digo, é uma assinatura que a pessoa pega aquilo como verdade sobre si e ela vai para a faculdade dela, tira uma nota, um 7. Mas eu não sou boa o suficiente, eu não sou boa mesmo. Ela se habitua a ser assim. Se habitua e ela vai reafirmando. Cada situação, ela vai reafirmando. E o que acontece? Ela sempre vai buscar situações mais difíceis... Para ter mais prova de que é ruim. Isso, para comprovar que aquela assinatura é verdadeira, ela é real. Eu tenho um paciente agora, e esse é bem recente agora, que veio por uma situação de... desânimo. Uma situação de desânimo. Desgosto total. Não é nem desgosto, desânimo. Um desânimo. Triste. Que loucura. Trabalha no que gosta, faz o que gosta, bem-sucedido, né? Tudo, mas só por teria isso. tudo, mas um desânimo. Às vezes eu acordo de manhã e tenho vontade de ficar na cama dormindo. Quando a gente começa a trabalhar, e isso foi, assim, fantástico, porque essa pessoa vai fazer neurofeedback, que é uma outra terapia que eu faço, mas eu sempre sugiro que faça o EMDR pra gente ver se não tem coisas mais fortes atrás. Enraizadas. Eu gosto, eu sempre digo, as minhas terapias, elas são sempre complementares. Trabalho com EMDR, com neurofeedback, agora TDCS, tô indo para umas terapias mais diferenciadas, né? Mas assim... A grande sacada, a grande situação dessa pessoa, na quarta sessão, seria a quarta sessão, acho que ela vai ouvir, a gente chegou na raiz do problema. A raiz do problema é aquela mãe amorosa, aquela mãe que diz assim, não, mas você tem que fazer isso. Se você não faz isso, você é preguiçoso. Se você não faz... mas tu não tá fazendo porque tu é preguiçoso. Mas... né? O que acontece? Essa criança, isso não Ali foi plantada a semente. E não é só isso. Isso vem para a mãe que diz que a criança não vai conseguir fazer nada na vida. Para a criança que... Todas as situações. Porque você só estuda na vida, então tu tem que tirar 10. Tudo isso. Vai agravando. Vai agravando. O que acontece? Voltando para a história desse paciente, eu disse... Essa situação, então, daí ficou claro, porque daí os insights que a gente fala no EMDR, você tem muitos insights. A situação de desânimo vem porque inconscientemente eu sou um preguiçoso. Inconscientemente, eu tenho uma assinatura de preguiçoso. Então, às vezes, eu não estou desenvolvendo perfeitamente as minhas coisas, eu nem sei por quê, mas
Se a gente for trabalhar, tá lá. Então, o que a gente está fazendo? A gente está dessensibilizando aquela fala da mãe. Aquela voz que está ali ainda na cabeça, que às vezes eu fecho os olhos e eu ainda escuto. E para todas as situações. Eu trouxe esse caso porque esse caso é bem recente, é bem... E não que a pessoa é incapaz. Não, a pessoa é muito capaz, a pessoa acho que tem uma empresa, não sei, a gente não faz muito. Como lá atrás pode atrapalhar aqui na frente, né? Em todas as situações. Então, eu sempre digo, eu sempre olho, eu sempre oriento os meus pacientes, principalmente quem tem criança, valida teu filho. Teu filho tirou 5 na prova, ok, meu amor, tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver aonde está a tua dificuldade, o papai e a mamãe vai estar junto, a gente vai estudar junto, não fazer pela criança, estudar junto, a gente vai estudar junto para você ir melhor. Não é o fim do mundo uma criança tirar uma nota baixa, não é o fim do mundo uma criança repetir de ano. Eu tive uma que repetiu agora esse ano e foi um caos na família, tive que chamar a família toda para conversar. Então, assim, eu tô com um outro pequenininho que o pai, aquela coisa de pai, dá tapa na cabeça e diz, mas é burro mesmo. Ah, mas é burro mesmo. Chamei o pai. Por quê? A criança tá com 6 para 7 anos. O que tu acha que vai acontecer com essa criança quando ela tiver 30 anos, quando ela tiver que assumir uma empresa, quando ela tiver que assumir um cargo, quando ela tiver que assumir alguma coisa na vida? Ela vai se sentir inferior e não consigo porque eu sou burro. Ela vai se sentir burra. Ela é burra. Ela é burra. Foi o que ela ouviu a vida inteira? Já está sendo implantado nela. Já está sendo implantado. Eu sempre digo, a assinatura já está sendo feita. Então, assim, trabalho agora pode, cara? Com os pais. Aí, quando ele tiver 30 anos, o que acontece? Vai vir para uma terapeuta. E tomara que pegue um terapeuta EMDR. Claro que esse a gente está trabalhando agora, né? Mas, nessas situações, vai ir para um terapeuta. E tomara, eu sempre digo, tomara que tu pegue um terapeuta EMDR que vai conseguir reprocessar tudo isso, tirar isso de você. Então, a gente trabalha muito no EMDR, a gente trabalha muito com traumas. Aí as pessoas dizem, mas trauma é só uma situação difícil, né? Um abuso, espancamento, alguma coisa assim. Não. Trauma, a gente tem o trauma vivido, que aí sim pode ser abuso, apanhar, sei lá, né? Alguma coisa que aconteceu comigo. O trauma vivido, o trauma assistido. E o trauma assistido eu tenho na minha casa, meu filho, com 7 aninhos, assistiu umas cenas, só cenas daquele filme Serpentes a Bordo. Eu sei. Meu filho ficou por uns 4 anos sem sentar no vaso sanitário. Ele não sentava. Achando que havia uma cobra. Ele não sentava. E na época, claro, eu não trabalhava com EMDR, eu fui encaminhar ele para um terapeuta mais tarde, né? Eu morria de medo que quebrasse o vaso e ele se machucasse. Trauma assistido. Ele não sentava, ele não ia no banheiro na escola, ele não ia no banheiro na casa de ninguém, porque ele tinha medo. Então, trauma vivido, trauma assistido, trauma entendido. Você é burro, você não consegue fazer as coisas direito. Porque você nunca faz as coisas direito. Isso gera um trauma entendido. Eu nunca faço as coisas direito. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas das angústias, muito dos medos e dos anseios das pessoas que chegam nos consultórios hoje e nem sabem por quê, vem de muitas situações assim, entendido. Não é nem trauma vivido, é entendido. É o que aconteceu na infância. E com o EMDR, a gente consegue libertar, a gente consegue desfazer todas essas amarras. Eu sempre digo, apagar essa assinatura para que a pessoa consiga ter uma vida de qualidade, consiga ser independente de si mesmo, poder dizer, eu posso, eu consigo e eu vou. E agora tu percebe quantas pessoas não carregam isso no seu dia a dia. Sim. E até então não imaginavam a potência, o poder do EMDR. Ou muitos nem sabiam que existia. Acho que muitos nem sabem que existe. E quando sabem que existe, tem medo. Medo que seja invasivo. Caro. Medo que eu vou descobrir o que está na tua cabeça. Mas você vai saber o que eu estou pensando? Meu Deus, é complicado. Não. Ser humano é foda. Não é invasivo, não tem sequelas. Mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Posso fazer MDR? Tu é atleta? Quer passar num concurso? Tive muitos alunos de medicina que passaram por mim antes de fazer a prova e hoje estão até se formando, já tem quase se formando. Eu ainda às vezes recebo uma mensagenzinha. Eu tenho uma que está em Hong Kong agora. E às vezes ela me manda, às vezes eu curto um storyzinho dela, ela assim, você está por trás de tudo isso. É uma delícia. Porque aquela pessoa chegou para mim com todos esses medos, todos esses traumas, com tudo isso, chegou curvadinha. E hoje tá assim. É lindo ver isso. Eu fico pensando o seguinte, eu falei em outro programa, não me lembro com quem, acho que foi com o Mauro Finco, talvez, não me lembro agora.
As pessoas têm por costume achar que as coisas são caras, que as coisas isso e aquilo. Às vezes você deixa de fazer uma refeição muito gostosa, que vai ser uma experiência gastronômica para ti, porque tu olhou a fachada do restaurante e falou, pô, ali deve ser caríssimo. E daí não entra, perde uma baita experiência na vida. Às vezes você vê um médico com um carrão ou morando bem, viajando, tudo bem, ele tem isso e está fazendo isso, porque ele trabalha para poder proporcionar isso para a vida dele e da família dele. E muitas pessoas, no teu caso, muitas pessoas chegaram já a comentar contigo, eu não fui contigo até hoje porque eu achei que era muito caro. Isso é um mito. É um mito, porque assim, hoje a minha terapia é muito acessível. Pois é. É muito acessível. Fala muito então para essa galera aí. Muito acessível, qualquer pessoa pode fazer. E dependendo da situação, ainda tem, que eu falei antes, ainda a gente faz um pacote um pouquinho. Claro. Conversem. Vai ao consultório e conversa. Porque, marca. Assim, EMDR. Por que eu trabalho? Agora, uma coisa bem importante. Por que eu trabalho com EMDR? Porque eu fui uma pessoa, eu estou um pouquinho trancada. Fica tranquilo. Ainda do processinho que eu passei. Por que hoje eu trabalho com EMDR? Porque eu precisei. Eu fazia quase 5 anos de terapia, psicoterapia, numa abordagem que eu também sou formada, numa outra abordagem que eu sou formada, tenho especialização, eu fazia. Comecei o curso de psicologia. Olha que antes de começar a psicologia, eu tentei fazer direito, não consegui, porque eu não dava conta, eu não era boa o suficiente para aquilo. Imagina eu na frente de um juiz, na frente de um júri, eu não era boa para isso. Ia suar. Não era. Fiz outras coisas, não conseguia. Quando eu fui fazer psicologia, eu travei no primeiro semestre de psicologia. Fiz na UNO Chapecó. E na UNO Chapecó na minha época, né, tinha os diálogos de aprendizagem. Então, tu pegava todas as matérias, fazia um negócio, tu tinha que apresentar lá na frente no palco para todo mundo. O que aconteceu comigo na minha primeira apresentação? Fiz como eu fazia na escola, como eu fazia em outros trabalhos. Eu desenvolvia um trabalho excelente, um trabalho que tirava 10 no meu grupo, mas o grupo apresentava. Então, eu fazia a parte teórica para o grupo apresentar, porque eu sabia que eu não conseguia. Ali eu tive que apresentar. A professora, né, coordenadora, disse, não, tem que apresentar, tem que subir, porque vale nota, é uma das notas e é uma das notas importantes. Quando eu subo no palco, eu tive uma crise de pânico. De pânico, e eu não ia seguir. Naquele dia eu desisti, eu pensei, bom, não tem condições. Aí eu descobri o tal do EMDR. Quando uma colega me falou, no tal do EMDR, né, eu nem entendi, olhei para ela, de comer ou de passar no pão. O que é EMDR? Aí ela me passou. Aí eu fui numa terapeuta, que em Chapecó tinha uma terapeuta na época, trabalhava num outro sistema ainda, mas era EMDR, mas era um sistema mais suave. Fiz umas sessões com ela, gostei, fui para Florianópolis. E daí o EMDR tem essa situação maravilhosa, que ela não tem um jeito certo de fazer. Ou seja, eu já fechei a minha agenda 3 dias para um paciente que veio de São Paulo. Ele fez 3 dias, manhã e tarde, manhã e tarde, manhã e tarde, e liberou e foi embora. Tem pacientes que podem fazer 2 sessões seguidas, pode fazer uma sessão todos os dias, não tem um jeito certo. Então, eu fui para Floripa e fiz sessões juntas. Eu lembro que eu fiz, acho que em 3 dias, eu fiz acho que umas 6 sessões. E fui fazendo só naquele tema. Voltei, dali uns 2 meses, fui para Floripa de novo. Então, assim, eu estava quase 5 anos fazendo psicoterapia em outra abordagem. Em 4 meses de EMDR, eu estava dando palestra no regional, que na época eu trabalhava no regional. Era outubro, era mês do tabagismo, anti-tabaco, e a pessoa que ia dar a palestra não pôde vir, e de última hora a coordenadora me chamou se eu podia fazer. Se posso. Nem lembrei, se posso. Fui e fiz a palestra. Quando eu terminei a palestra, eu olhei, estava todo mundo, a coordenação, todo mundo, subiu aquele frio. Sabe aquele, nossa, o que eu fiz? Liguei para a terapeuta, né? Aconteceu isso, ela não sei, Miriam, se você não estivesse fazendo o EMDR, quando a pessoa veio te convidar para fazer a palestra, primeira coisa que ia aparecer era o teu trauma na frente, ia dizer, não posso, não consigo, ali, né? Não posso, não consigo, tu ia inventar 1000 desculpas e tu não ia fazer. Como você eu já tinha praticamente reprocessado o meu problema, você nem lembrou que tinha um problema, você foi lá e fez. Então, o EMDR é isso, começa a fazer, tu pode ter o problema que você tiver. Tu começa a fazer, um tempo depois, você não fica, mas eu não vou fazer isso por causa... Não, quando tu viu, tu foi lá e fez. Foi lá e desenvolveu. E nem viu o que fez. Nem viu, tu vai se dar conta depois. É o que eu te falei lá no começo, que às vezes o paciente chega, como é que foi a semana? Mais ou menos, não sei o quê. Mas essa semana eu fiz isso, fiz aquilo. Ela nem percebe que ela tá mudando. Por quê?
Porque independe da vontade, independe do cartãozinho de enfrentamento. Diante de tal situação eu tenho que fazer isso. Respirar, molhar os pulsos. Não, independe. E acaba se tornando um hábito saudável. Você saber que você pode fazer coisas boas, magníficas, né? É libertador. Doutora, eu vou falar um pouquinho de uma galera aí, aí depois a gente volta para um breve bate-papo e encerramos a primeira parte da nossa. Né? Galera, como sempre, a Basáltica Cervejaria Experimental está comigo aqui no programa, já desde o início. A Miriam, também uma patrocinadora do programa aqui, para quem só ouvia falar dela agora, viu ela. Tem o meu primo Pedrão Tatu, que inclusive está abrindo em breve um estúdio muito bacana em Balneário Camboriú. Ele está crescendo, já é o 3º ou 4º estúdio, tá? Eu estou bem feliz. E ele é bom, é um baita profissional. Temos também Severo Garagem, toda a equipe do Ferrari, que é excepcional. Eu estou meio proibido agora, minha nutri Ariane Turani, ela me passou uma dieta meio cabulosa, mas tem dado certo. Estou conseguindo levar. Indico. Ariane Turani, nutricionista aqui de Chapecó, muito bacana. Tenho também o Espaço Marli Silva, especialista em reiki e constelação familiar. É uma pessoa magnífica, profissional, ela sabe, ela entende do negócio, então eu super indico. Tenho também o pessoal da Chimp Company de Concórdia, do meu amigo Gui Fávero, uma marca jovem, uma marca para cima, uma marca que te deixa feliz. Estou usando o boné da Chimp hoje, o pessoal está aqui com esse totem também. Temos o Space Oficial no final da avenida, um lavacar muito bacana da querida Grazi, tua amiga também, né? Ótima, excelente. Tem a Fábio lá, tem a Duda, tem o Juninho, tem toda uma galera, o João, tem o Cadu. Agora eles têm também eles contam, além de lavacar, além de bar, além de espaço para eventos, eles também têm um martelinho de ouro para o carro, bem bacana, bem feito, polimento, lavagem interna, e sem falar nas bebidas geladas e comida gostosa que tem todo dia. Tem almoço também, hein? E, por último, mas não menos importante, a minha sogra, Geuci, que foi a primeira que falou, vai e faz. Olha. Você pode, vai e faz. Muito interessante. Então, reforçamento positivo. Essas pessoas que plantam aquela sementinha bem pequenininha, mas porém muito positiva na vida da gente. São pessoas que passam pela vida da gente, que fazem a diferença depois também. Com certeza. E eu acho, doutora, estamos chegando aqui em 52 minutos, ainda temos um pouco de tempo. Eu vou aproveitar também, antes que eu me esqueça, eu quero falar do meu amigo Franklin Medeiros. Ele é ex-baixista da banda O Surto, famosa nos anos 2000 com a música A Cera, muito bacana. Ele gravou um trabalho novo, inclusive acho que ele está com 3 ou 4 músicas novas no perfil dele. Acessem @Franklin Rock Band, do meu amigo Franklin Medeiros, e curta toda essa nova etapa da vida dele que ele está transformando em música. Tudo que ele passa, tudo que ele desenvolve, ele transforma em música para você, para mim, para você passar tempos bons. Porque hoje em dia, na nossa vida, tudo tem uma trilha sonora. É difícil um momento que tu tá sem ouvir uma música. Exato. Não é verdade? Então, Franklin Medeiros, @Franklin Rock Band. Tenho também, não posso deixar de falar do meu amigo Rodrigo Acorce, que está à frente do programa Start, da Ghost Rádios. É de Passo Fundo essa rádio, uma web rádio muito bacana. @Ghost Radios. Ghost de fantasma, Ghost Rádios. É interessante, todo dia de manhã, das 9 ao meio-dia, o programa Start, e à tarde agora começou o programa Play, que também é muito bom, que inclusive o pessoal da Ghost é meu parceiro agora aqui do programa, Caco convida também. Em breve estaremos fazendo umas parcerias interessantes, esse bate-volta de Passo Fundo, Chapecó, Passo Fundo. Vamos criar conteúdo, vídeo, música, vamos fazer muita coisa bacana na estrada também, não só em estúdio. Que legal. Vai ser um negócio incrível. Então, galera, vamos encerrar aqui com a doutora Miriam. Daqui a pouquinho, ainda tem um pouquinho de tempo para conversar, e tem uma dúvida pessoal minha também. Como eu falei antes daquela questão da adoção, eu também sou filho adotivo, mas eu tive momentos e acontecimentos um pouco diferentes dessa minha amiga, a Cris, inclusive. Essa questão da ansiedade de falar em público, eu nunca tive problema com isso, porém, eu sempre tive problemas em falar particularmente, num consultório, até num dentista, mesmo com a boca aberta ali, não podendo falar muito, eu estava suando, eu estava me sentindo mal, eu ia vomitar, exatamente, isso quase igual a Cris também. E para mim, hoje, o que você falou a respeito disso, e o que ainda a gente pode abordar no próximo programa, me fez bem. Esse pouquinho que eu conseguia absorver de positividade nessa questão me fez um certo bem, porque eu não me sinto menos
Entendeu? E eu quero, obviamente, depois desse esclarecimento curto, porém importante, eu vou marcar uma consulta contigo, Seja que eu bem-vindo. preciso quebrar algumas correntes também. Eu preciso desbloquear alguns sentimentos que eu tenho que me impedem ainda hoje de fazer muita coisa. De estar com pessoas, ou até mesmo de esquecer alguns momentos e pessoas. Então, eu vou prontamente fazer uma consulta contigo, ou várias, né? E agora eu quero deixar o espaço para ti, doutora, falar tuas redes sociais, você falar onde o pessoal te encontra, como entra em contato contigo. Agora tu vende o teu peixe, tá bom? Sim, sim. Então, no Instagram eu sou a Psi Miriam Zepp. Então, no Instagram mesmo tem um link que cai no WhatsApp e fala direto comigo. Isso aí. O importante é que fala direto comigo. Vou estar respondendo sempre que eu posso, né? Porque normalmente eu estou em atendimento, mas eu respondo. E, Caco, eu vou voltar um pouquinho antes de faz falar favor. a tua situação. Eu vou te dizer que não é difícil. Em poucas sessões, tu vai entender o que acontece e tu vai se libertar disso. E tu vai ver que não é só isso. Tu vai ver que é bem mais amplo, mas tu consegue ter um start maravilhoso. Porque eu vejo muitas pessoas, doutora, eu vejo muitas pessoas que têm um problema, ou 2 ou 3, eles gastam toda a sua energia tentando resolver o problema, mas eles não gastam nem um pouquinho de energia tentando saber o porquê surgiu esse problema. Porque eu acredito que a partir do momento que tu sabe da onde surgiu esse problema, você vai estar pronto para resolver esse problema. Vamos imaginar uma árvore. Vamos imaginar uma árvore que ela tá com as folhas amarelas. Aonde que você coloca o remédio, a vitamina, o remédio, sei lá, o tratamento daquela árvore? No pé dela, na terra. Na raiz. Uhum. Sempre vai ser na raiz. Então, assim, tudo que você apresenta hoje no teu dia a dia, medo, fobia, angústia, tudo que você apresenta hoje, provavelmente não começou hoje, provavelmente tem uma raiz. E é nessa raiz que o EMDR vai atuar, dessensibilizando e reprocessando, te trazendo qualidade de vida, te libertando. A sensação é de libertação. Te dando prazer de viver. Prazer de viver, porque eu tive isso. Então, quando eu contei a minha história, quando eu me libertei, quando eu, em 4 meses, comecei a dar palestra, me desenvolver, eu prometi para mim mesma que essa seria a abordagem que eu trabalharia com os meus pacientes e outra, eu ia divulgar isso para além. Porque as pessoas não precisam sofrer sozinha. Ninguém precisa sofrer sozinho. Exatamente. Tem recurso. E o maior e melhor investimento é consigo mesmo. Eu sempre digo, se tu tá com dor de garganta, tu vai comprar remédio. Tá com dor de estômago, tu vai comprar remédio. O emocional é a mesma coisa. Se você não trata o emocional, o corpo vai te responder. Antes de me formar em psicologia, eu fiz a medicina tradicional chinesa. Tem até um livro que me diz onde dói que direis o que tu tem. Então, assim, Olha o só. corpo vai responder. E eu sempre digo, se você chegar no consultório com uma dor no dedinho do pé e tu já fez todos os exames clínicos e não deu nada, o EMDR resolve. Então, o EMDR resolve. Ele vai na raiz. Ele vai na raiz. Ele vai na raiz. E ali na raiz ele vai botar o remédio. Ele vai botar o remédio. Que nem na árvore. Vai desfazer os nós, vai desfazer as amarras, vai tirar a assinatura que eu falei antes, a gente apaga a assinatura. Fazer um remap. Uma situação. Eu vou esquecer. Não, a gente não esquece o que aconteceu. Tu não esquece. Tu aprende a conviver com isso. Tu não esquece o que aconteceu. Você vai lembrar da situação tal qual como foi. O que vai acontecer? Você não vai mais carregar a bagagem emocional. Tu não vai mais ter os resultados que tu está tendo hoje. Suponhamos que você sofreu um abuso, um acidente, alguma coisa traumática lá atrás. Você lembra da situação. Quando a gente sofre um trauma, a gente lembra até a roupa que estava usando. Se foi... Suponhamos que eu sofri lá com 5 anos, eu lembro até a roupa que eu estava, o cheiro que eu senti aquele dia. Sim. O que acontece? Você não vai esquecer isso, mas você não vai mais sofrer com isso. Isso vai ficar... Imagina que quando você tinha 7 anos, você caiu de bicicleta e ralou a perna. Dói hoje? Olha, às vezes, se tu lembra com muita força de vontade, tu é capaz de sentir a dor. Eu digo isso porque aconteceu comigo. E eu lembro e não dói. Por quê? Porque é um tombo. Não é um trauma, é um tombo. Entende? É uma lembrança que eu acho até engraçado. Não é trauma. Então, assim, não... O que eu quero dizer com isso? Interessantíssimo isso. O que eu quero dizer com isso? O EMDR, ele não apaga a memória. Eu quero esquecer que aconteceu tal coisa. Sim. Não, você não esquece. Você só
tira a bagagem emocional. Aquela coisa vai estar ali. Vai estar ali. Só que tu não vai ter mais sentimento por ela. Exatamente. Né? Se hoje você tem depressão em função daquilo que aconteceu lá, se hoje você desencadeou uma depressão em função daquilo, tu vai estar curada da tua depressão e aquilo vai estar lá. É um fato da tua história, aconteceu. Se hoje você tem ansiedade por tal situação, aquela situação aconteceu, mas hoje a tua ansiedade não faz mais sentido, porque você limpou aquilo. Doutora, agora a gente não escapa. É oficial. Teremos a segunda parte do programa sobre terapia de EMDR, porque ainda tem muito a ser falado. Tem muita coisa para falar. E de repente até abriremos outra caixa de pergunta, chegando perto do próximo programa. Com certeza. A doutora Miriam, ela vai estar aqui conosco no Caco Convida várias e várias vezes daqui para frente, porque é muito importante. Não é só interessante para conteúdo o que você tem, o que você oferece, mas também é importante para quem às vezes estava lá sem saber para onde correr, imaginando que já tinha feito de tudo e não tinha mais solução. Tá aqui, psicoterapeuta Miriam Zepp. Gente, doutora, muito obrigado. Você enriqueceu esse programa. Eu que agradeço. O próximo ainda a gente vai falar sobre muitas outras coisas bacanas, então não percam, vai ter parte 2. Vamos dar tchau pra galera, então. Eu fico muito feliz que tu veio. Me ajudou também, em poucas palavras, você já me deu um norte, que eu tava meio ali mais perdido que peido em bombacha, diz o gaúcho. Mas é isso aí, galera. Foi 1 hora de programa muito legal. Caco Convida, entre no canal youtube.com/Caco Convida, se inscreva no canal, manda pra galera, compartilhe, que é muito bacana. Eu sempre trago pessoas que vêm aqui para somar, sempre para dar uma positividade a mais para ti no teu dia a dia. Valeu? Muito obrigado, galera. Doutora, galera do estúdio, meus produtores, muito obrigado. Um abraço!